Sai o tricolor, entra o gigante da colina. Pedrinho, hoje teve coletiva, o presidente Jorge Salgado com os seus diretores e o Vasco ainda com esperança de algum resultado jurídico para ter um outro jogo contra o Internacional, mas já planejando a Série B do Campeonato Brasileiro. O que acontece na colina, Pedrinho? Você que viveu tanto tempo lá. Não, eu acho que agora é um processo de reformulação e eu acho que o DNA do Vasco está muito identificado, só que o processo é muito demorado, eu acho, para as pessoas entenderem o que é o Vasco. O Vasco tem uma capacidade de revelar, né, de usar a base, mas só faz isso na emergência. E aí sai para o mercado gastando dinheiro, fazendo dívidas, a chegar a ponto que o Vasco se encontra numa situação financeira caótica, né? E se você tivesse um processo de trabalho onde você usasse a base como transição e como formação realmente de um elenco, que você pudesse potencializar isso, um retorno técnico e também futuramente um retorno financeiro, eu acho que o Vasco te dá a resposta. Eu sou da convicção que para eu contratar um jogador, se meu clube não é financeiramente assim privilegiado, eu só vou contratar se ele for fazer diferença, se ele for muito acima. Eu não vou ter dinheiro para isso. Se eu não vou ter dinheiro para isso, ele não vai ser muito acima, eu uso a base. Eu estimulo as crianças, em vez de procurar o Santos, o Fluminense, vou procurar o Vasco, porque o Vasco usa a base. Identifica o DNA, começa a caracterizar isso, começa a usar, estimula quem está lá embaixo. Os caras vão querer jogar mais, crescer mais, potencializar para subir. Quem não está lá vai querer estar lá, porque ali dá oportunidade, e crescer. E aí, quando você estruturar tudo, pagar suas dívidas, aí você começa a pensar em outro processo. Bom, e nessa entrevista coletiva, o diretor executivo Alexandre Pássaro, que é ex-São Paulo e desde janeiro trabalha no Vasco, também falou. Vamos ouvi-lo. A verdade é que, na verdade, a gente já iniciou a busca por um novo treinador e um processo de novo, um processo de escolha. Não é uma escolha ao léu, não é uma escolha que chega de uma forma aleatória, randômica. Não, a gente está criando esse processo, então estão sendo analisados alguns nomes. Eu estou falando com alguns deles, estou falando com presidentes de clube onde já trabalharam, com jogadores com quem já trabalharam. Então, o torcedor pode ter certeza que quando a gente tomar a decisão do treinador, essa decisão vai ser pautada e explicada por um processo. Sobre o Marcelo Cabo, tanto ele, que é um dos treinadores analisados, né, que a gente está fazendo um estudo, analisados, pesquisando e etc., como os outros, eles não estão sendo tagueados, eles não estão sendo seguidos, eles não estão sendo analisados por eventualmente ser um treinador não de Série B, mas com experiência na Série B. Qualquer nome analisado, ou qualquer nome encaminhado, ou qualquer nome fechado, será por entendermos que o treinador é competente para dirigir o Vasco da Gama em qualquer divisão. Eu acho que uma coisa pode ser um ativo conhecer um campeonato como a Série B, caso o nosso rebaixamento seja confirmado. Mas isso não é o que vai determinar a nossa escolha. A nossa escolha vai ser pautada em métodos, o que o treinador pensa, como ele trabalha, como é a equipe de trabalho, se casa ou não com esse nosso projeto, como é o time dele. Bom, os nomes que o Vasco está trabalhando, Marcelo Cabo é um deles, o outro é o Vil Pintado, e o sonho da torcida talvez seja o Fernando Diniz. Não sei se o Fernando Diniz combina com esse momento atual do Vasco, e o Marcelo Cabo, além de ser um grande campeão de Série B, todo ano sobe quando é solicitado, fez uma grande campanha esse ano de Série A. Então, cabe muito do que falou o Pássaro. O Cabo é um cara experiente de Série B e que já mostrou resultado também na Série A, além de ser do Rio de Janeiro. Ou seja, não tem negócio de adaptação, ele já conhece tudo aqui, já sabe como que funciona a cidade maravilhosa. A questão é abrir mão exatamente da estabilidade que você citou, né? Da chegada e da resposta muito positiva no Atlético Goianiense, permanecendo numa primeira divisão, tendo Sul-Americana pela frente. E o mais importante, salário em dia. Ah, sim. Tranquilidade. O Vasco tem que lidar com muitas questões, até mesmo de diminuição dos seus custos, abrir mão de jogadores com contrato mais longo, salário mais alto. Esses movimentos são muito difíceis, né? Porque a receita cai drasticamente. Sem o paraquedas histórico, que a gente sempre falou que seria uma questão para o Cruzeiro, e foi. Né? E deve ser também para Botafogo e Vasco dentro de 2021. Agora, Pedrinho, rapidinho, que a gente tem que ir para o break, muda a vida também, né? Porque, com todo respeito ao Atlético Goianiense, que é um baita clube estruturado, salário em dia, um trabalho bem feito no Vasco tem repercussão mundial.
Posso pegar um ganchozinho que você falou rapidinho aí, assim, mas será que o Diniz é treinador pro Vasco? Aí você já faz uma analogia que o Vasco tem um time limitado tecnicamente, então precisa de um treinador que tenha uma formação mais defensiva. Eu penso completamente ao contrário. Olha, que não é muito caso do Cabo não, viu, Pedrinho? Não, Cabo não, tô falando do Cabo não. O Cabo tem uma ideia bem interessante de jogo. Eu digo com relação ao Fernando Diniz. Eu acho que o Fernando Diniz pode melhorar os caras que estão lá, ainda pode usar muito a base, porque ele é um cara que pede pouca contratação, que se interfere, ele chega lá, olha o material humano, ele pensa o que ele tem de jogo, tem que ser flexível em alguns pontos, não estou falando que ele é perfeito, mas ele joga com aquilo que ele tem e ele melhora aquilo ali. Quando a gente pega um elenco e fala assim, o elenco é limitado, então preciso de um treinador que jogue assim, 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 a gente começa a dar passinho para trás. Marcelo Cabo é muito bom treinador também, tá? É porque eu fiquei com pena do Fernando Diniz, porque eu imagino o trabalho que ele ia ter no Vasco para botar aquele time para jogar. Tudo passa pelo respaldo. Se for escolhido com convicção, tiver linkado ao que é o objetivo da equipe, que claro é um retorno, mas que tem que se projetar mais à frente também, né? E eu pensei muito também na parte financeira. Você acha que o Tales vai jogar mais ou menos com o Fernando Diniz? Vai jogar mais, mas eu acho que também, eu falei muito nisso, o Pedrinho, por conta da parte financeira. O Fernando Diniz, acredito que seja um técnico bem mais caro que o Cabo. O Fernando Diniz é até interessante esse processo de reestruturação junto com o Vasco. Ele é um cara que ele poderia fazer um processo ali de treinamento e de metodologia para a base, porque ele usa muitos jogadores, entendeu? Não estou falando que ele seja perfeito, só acho que cabe muito bem no Vasco. Não sei se cabe financeiramente, mas para o próprio Fernando também seria interessante. É isso aí. Intervalo! Rapaz, já é sabadão, já sabadou. Daqui a pouquinho a gente volta com troca de passes. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.